Boa tarde a todos. Bem-vindos à segunda palestra do ciclo de palestras de extensão. Antes de começar, meus agradecimentos à Secretaria de Extensão pelo apoio de sempre, à diretoria, representada aqui pelo professor Chico, ao CMEAI, que está aqui filmando, responsável pelas filmagens da palestra. A palestra fica disponível depois na página do CMEAI ou pelo link das palestras que a gente tem no site. Tá? Bom, é um prazer e uma grande honra para mim receber hoje o professor Marcelo Nobel. Professor Marcelo, bacharel em Física, tive que fazer um pequeno resumo. Bacharel em Física, doutor em Ciências pela Unicamp. Atualmente é professor titular do Instituto de Física e diretor do Laboratório Nacional de Nanotecnologia do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. Dedica-se à divulgação científica, sendo membro do Laboratório de Estudos Avançados de Jornalismo, que é o LabJOR, e o NUDECRI, Núcleo de Desenvolvimento em Criatividade. Publicou mais de 240 artigos em revistas internacionais, 13 capítulos de livros e tem mais de 6.500 citações na literatura. Recebeu diversos prêmios. Dentre eles, vou destacar alguns. Em 2004, o prêmio Zeferino Vaz. Em 2006, uma menção honrosa pela realização de um vídeo sobre a nanoaventura, que é um dos tops do nosso Museu Exploratório de Ciências. Prêmios Eisenhower, Guggenheim, Peter Murani em Educação, Prêmio Mercosul de Ciência e Tecnologia na categoria Integração. Na parte administrativa, ele foi, de 2000 a 2002, coordenador associado e coordenador da graduação de Física. Depois disso, coordenador do NUDECRI. Em 2006, ele foi o primeiro diretor do Museu Exploratório de Ciências da Unicamp. No quatriênio 2009 a 2013, ele foi pró-reitor de graduação da Unicamp, sendo responsável, mentor, etc., pela implantação do PROFIS, Programa Interdisciplinar de Educação Superior. Bom, para mim é uma honra poder recebê-lo, professor Marcelo. Obrigado, Laura. Obrigado, é uma satisfação estar aqui. Queria agradecer a Laura pelo convite, a presença de todos vocês. Querer comentar com vocês algumas coisas sobre essa questão um pouco mais geral do ensino de ciências e matemática, que é um assunto que já vem me preocupando há algum tempo, nos preocupa, acho que a todos aqui, e eu vou comentar um pouco, e desde de antemão também já peço um pouco de desculpas, porque aviso que a palestra é um pouco depressiva, já o clima já não está muito bom, né, politicamente falando, economicamente falando também, e infelizmente o nosso ensino de ciências e de matemática também não ajuda para melhorar o nosso humor. Então, eu vou comentar um pouquinho sobre essas questões. Bom, como vocês sabem, a ciência... também outra desculpa já de antemão, a maioria dos slides está em inglês, mas eu vou falar em português porque eu aproveito para essa palestra em outros lugares. Então, seria talvez... Dá para apagar essa luz para ficar melhor, talvez? Não sei. Aqui é uma foto que eu tirei do lado da minha casa, do meu apartamento, quando eu morava no Cambuí. Ali tá bom. Você vê que isso aqui é um cabeleireiro, né? Com a ciência, sem querer, ela aparece em todos os lugares, né? Ondulado ao liso na velocidade da luz. Isso, sem a gente perceber, quando você começa a olhar essas coisas, eu tiro foto direto dessas coisas, está cheio desses exemplos, né? Então, isso foi aqui em Campinas, e depois encontrei lá, estava em Recife, encontrei a mesma coisa, sabe? Então, você vai vendo que, sem perceber, a ciência está por todos os lados. Um exemplo que nós acabamos de ver, e onde isso está muito presente, é o nosso... Agora, todo mundo ouviu falar desse assunto aqui e não se deu conta, né, que a ciência ela está presente na vida. Quem não ouviu falar do caso aqui dessa tal da chamada pílula do câncer, né, que um professor da USP, da sua cabeça, começou a distribuir há 20 anos atrás, sei lá quantos anos atrás, de repente parou de oferecer essa pílula e aí virou viral na internet, não sei o que aconteceu, virou campanha, né? Então aqui, ó, vejam
os grupo de pessoas, queremos, né, a pílula, fizeram passeata nacional, etc. Tanto é que da determinação da Justiça mandou a USP produzir a pílula e distribuir a pílula. E vocês percebem aqui, vejam o laboratório, olha a sujeira desse laboratório onde o negócio era feito. Isso aqui é a foto do laboratório, olha isso aqui. Saiu na Science, para vocês terem uma ideia, a vergonha que a gente está passando, porque o pior de tudo é que a nossa presidente sancionou a lei dizendo que é para produzir e é para distribuir e etc. Então, mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente não se interesse, né, digamos assim, entre aspas, por ciência, não queira participar do debate e tal, a ciência, de uma maneira ou de outra, está presente. E é importante que a sociedade participe, que a sociedade debata, que as pessoas estejam engajadas com essa discussão, onde, de repente, aparecem essas coisas que a gente não se dá conta. Eu, como foi mostrado aí pela Laura, eu trabalho com nanociência e nanotecnologia. Justamente estava contando para o Führer que essa semana eu tive que ir lá na Assembleia Legislativa de São Paulo conversar com um deputado, porque estavam querendo fazer uma lei para rotular tudo que tiver nanopartículas. Daí eu expliquei para o deputado, olha, deputado, a maionese tem nanopartículas, né? Se você for pensar, o leite materno tem nanopartículas. É difícil, não é? Você vai acabar prejudicando as pesquisas e tal. Ele fala, é verdade, talvez eu copiei essa lei de algum lugar, não me lembro muito bem onde mas vou tirar. Ou seja, é tudo sem pensar, sem refletir, sem discutir. Então a gente precisa realmente ter alguma discussão com relação a isso, um pouco mais séria. Então, a grande questão, eu acho esse gráfico serve para todos, né? Indica aqui um pouco o que você sabe versus quanto você sabe sobre isso. Todos nós aqui estamos aqui, certo? Nós sabemos muito sobre quase nada. Esse aqui é o nosso grande dilema. Quando você é jovem, criança, pelo menos acha que sabe sobre tudo, mas muito pouquinho sobre tudo, né? Então, essa, infelizmente, é a evolução do nosso conhecimento. E a grande questão que fica é como encontrar um equilíbrio adequado, onde é que a gente possa realmente, talvez não saber demais, mas pelo menos saber conscientemente, criticamente sobre as coisas. E tem muitas coisas que a gente ainda não sabe. Tá? Isso aqui é antigo já, isso é 2005, saiu um volume especial da Science sobre 125 questões que a ciência ainda não sabe responder. E está desatualizada, mas eu acho que nenhuma delas foi respondida ainda. Então, tem muita dessas questões que a ciência ainda busca, procura respostas, quer entender. E quando, justamente, só para mencionar de volta a questão da área médica, né, vocês sabem, quem sofre de algum mal sabe, bom, com a questão do câncer, ou com a questão agora do Zika, ou mesmo com coisas mais triviais. Eu, por exemplo, sofro de enxaqueca, né, dor de cabeça, que acho que é uma doença relativamente antiga também, e não encontro uma cura, e os médicos... Eu vou lá no médico, o cara falou assim, olha, eu tenho essa lista de remédios, vamos começar pelo primeiro. Aí testa 3 meses, não deu, vamos segundo. E assim estou indo lá 5 anos testando para ver se algum dá certo. É assim que, infelizmente, muita coisa ainda funciona. Então, nós temos muitas questões. E o mais interessante, mais importante é que aqui o que diz nunca é cedo demais para começar a pensar sobre essas questões. De fato, na realidade, a gente se questiona sobre todas essas coisas, mas em algum momento da vida, eu não sei direito qual a gente acaba se conformando que as respostas não existem, acaba desistindo, acaba achando muito complicado. Então,
é esse um pouco o nosso dilema. Aqui eu falo de ciências, mas naturalmente estou incluindo toda essa discussão do ensino, que hoje é conhecido como STEM, né, que é ciências, tecnologia, engenharias e matemática. E o que eu acho que norteia um pouco a discussão, e que deve nortear essa discussão, eu gosto muito dessa frase, né? Eu vou tentar traduzir aqui. Pensar é um trabalho que exige habilidade. Não é verdade que nascemos naturalmente com a habilidade de pensar claramente e logicamente, sem aprender como ou sem praticar. As pessoas com mentes não treinadas não deveriam esperar pensar claramente ou logicamente mais do que as pessoas que nunca aprenderam ou nunca praticaram podem esperar ser bons carpinteiros, bons jogadores de golfe, de bridge ou pianistas. Então, o que está dizendo aqui? Que a prática, o treino, o ensino de pensar criticamente e logicamente é algo que precisa ser estimulado, que precisa ser sempre colocado, porque senão não acontece. Os casos ou exemplos recentes anteriores demonstram isso. E o que acaba acontecendo é que no mundo inteiro, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, há um declínio, né, do que se chama essa educação STEM. Na verdade, hoje em dia, se inclui também as artes. Então, hoje, o pessoal fala mais em STEAM, né, que seria ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Tá? E isso aqui é nos Estados Unidos. Vejam aqui o número de pessoas que são graduadas nessas áreas tem caído. Isso aqui é um dado recente, os dados atuais também caíram ainda mais. E aqui os dados, isso dos Estados Unidos. Aqui no Brasil não há estatísticas claras, mas são ainda piores. São os professores de ensino médio que ensinam disciplinas que não são da sua formação. Né? Então, por exemplo, aqui, 31% dos professores de matemática nos Estados Unidos não são formados que ensinam matemática não são formados em matemática. No Brasil, acho que esse número é mais dramático. Não sei se alguém que sabe. É mais dramático. Mas aqui, ó, nas áreas aqui é biologia 45, química 61, física 66 e terra, geociência 79%. Então, aqui no Brasil, esses números provavelmente são piores. E a grande diferença é que há uma preocupação já que vem há alguns anos nos Estados Unidos, isso aqui é de 2005, é um relatório que apareceu lá em 2005, chama assim, é um pouco um título bem americano, né? Se levantando após a tempestade, né? É um comitê que foi criado pela presidência da República nos Estados Unidos e diz o seguinte: o comitê está muito preocupado com as pedras fundamentais, os tijolos fundamentais científicos e tecnológicos, que são os tijolos da nossa economia e da nossa liderança econômica, né? E que eles estão erodindo em um momento em que outras nações estão tomando a dianteira, estão ganhando força. Claro que eles estão preocupados ali com a China de uma maneira peculiar, mas sabem que a China estava ali investindo tudo em ciência, tecnologia, ensino de matemática e tudo mais. E aqui eles recomendam melhorar o talento, né, no ensino fundamental e ampliar ou fortalecer, né, o commitment, como posso dizer aqui, compromisso, né, para a pesquisa básica dos Estados Unidos, que mantém o fluxo de novas ideias, que é o combustível da economia. Isso aqui é raríssimo a gente ver aqui no Brasil uma frase como essa.
Primeiro lugar, quando lembram da ciência, lembram que é o primeiro lugar que são a Cortes. Em segundo lugar, quando pensam em ciência, todo mundo pensa em ciência aplicada diretamente. Aqui não, está dizendo, olha, a ciência básica é o fundamento, é a base sem a qual a gente não vai para frente. Então, essa é um pouco a recomendação. Bom, e aqui eu quero discutir, desculpem, está muito pequeno, mas vale a pena discutir um pouquinho disso. Como que a gente sabe mais ou menos como a gente está no mundo? Existe o exame que é conhecido, que é o PISA, né? Que é um exame que é feito para jovens de 15 anos em vários países do mundo, 89, 86 países. E desses países todos, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, o Brasil está aqui. Só está na frente da Colômbia, do Peru, da Indonésia, Panamá, e assim, Catar. Só isso. Aqui está o México, que eu marquei porque eu dei essa palestra no México. Aqui está os Estados Unidos. E ali a Europa e assim por diante. Singapura. Mas o que eu queria comentar aqui não é isso. Isso daí é bem conhecido. O Brasil está nas últimas posições, todo mundo sabe e tal. Mas quando você vê o gráfico com um pouquinho mais de detalhe, a situação é dramática, porque o resultado é distribuído em 6 níveis. Nível 1, 2, 3, 4, 5 e 6. É percentual, aqui é normalizado. Então, nível 5 e 6, em geral, são considerados bons, capacitados, estão com um bom nível para seguir estudos universitários e tudo mais. Nível 1 é isso aqui, ó. No Brasil, que estamos aqui, 40% dos nossos jovens não atingem o nível 1. Sequer. Não souberam responder nenhuma pergunta. Isso significa o quê? A pergunta é do tipo, pergunta nível 1. $1 vale 4 reais. Se eu tenho 5 dólares, quantos reais eu tenho? É uma regra de 3. Fundamentalmente, essa é a pergunta do nível 1. Tá? Ou você tem perguntas um pouco mais complexas. Uma escada, tenho entre os degraus 20 centímetros. Eu tenho 4 degraus, quantos centímetros eu tenho? Esse tipo de coisas assim. Nível 1. 40% dos nossos jovens não sabem responder sequer isso. E quando você vai no outro extremo, nível 5 e 6, que são os considerados capacitados para ir na universidade e tudo mais, no Brasil é 0,9%. Isso aí é o dado de PISA 2009, mas depois o PISA 2012 é igualzinho. 0,9% dos nossos jovens. Se a gente faz uma regrinha de 3 simples e calcula quanto mais ou menos dá isso, no Brasil, sequer atingimos nível 5 e 6, 250 mil jovens com nível 5 e 6. Tá? Alguém tem ideia quantas vagas no ensino superior nós temos no país? Por ano? Mais ou menos 1 milhão. 1 milhão de vagas. Não é à toa que a evasão é grande. Bom, todo mundo aqui que ensina para o primeiro ano sabe a dificuldade que os nossos alunos já chegam. E aqui é uma universidade extremamente seletiva. Então, aqui eu acho que esse gráfico, com um pouco mais de detalhe, ilustra bem o nosso drama. O nosso drama que nós temos no nosso ensino. Não temos a capacidade ainda de formar gente com a competência suficiente, mínima, em matemática. Aqui, ó, falei 250, errei. É 150 mil jovens com nível 5 e 6. Então é pouquíssimo, né? Em ciências, isso daqui não muda muito, é igual. Tá? Brasil mais ou menos melhora um pouquinho aqui no nível 0, ou seja, abaixo do nível 1, mas a posição brasileira é basicamente a mesma quando você faz a prova de ciências do PISA. Então, a nossa situação realmente é
muito, muito, muito dramática. Aqui dá para ver melhor. Ó. Abaixo só tem Cazaquistão, Albânia, Panamá, Catar, Indonésia, Peru, Azerbaijão e Quirguistão. É isso que estamos melhores que esses países aí. Bom, e como tentar mudar uma situação dessas? Naturalmente, você precisa melhorar o ensino de ciências e de matemática em todos os níveis, né? Na escola, cada um aqui faz a sua parte. Por exemplo, aqui no caso da matemática, existe agora, e na física também começou há menos tempo, mas começou também o mestrado profissional para professores já em exercício. Tem havido sempre iniciativas no sentido de melhorar a capacitação dos professores, ir formando cada vez melhor. Mas não é só isso, né? Vocês sabem que não é só a formação. É a formação, a infraestrutura, a valorização e uma série de outros detalhes que vêm juntos. Além disso, há poucas iniciativas se preocupando com essa questão especificamente no Brasil, né? Há alguns projetos que começaram há algum tempo. No Brasil existia uma fundação que nós tivemos aqui com o Marcelo Führer e eu, quando a gente começou o Museu de Ciências, tivemos a sorte aí de ainda, acho que fomos o último projeto, que justamente foi o Nanoaventura, que foi financiado pela Fundação Vita e que depois fechou em 2006. Essa fundação investiu da ordem de 60 milhões de dólares em museus de ciência, projetos de ensino de ciência e tudo mais. Depois há projetos pequenos, um projeto conhecido que chama Mão na Massa, da Academia de Ciências, mas são projetos minúsculos, né? Atingem ali, sei lá, 300 pessoas, 200 pessoas, pouquíssima gente. Há alguns pequenos projetos, né, conectados com algumas empresas, algumas ONGs, algumas associações, que são minúsculos, muito, muito pequenos, muito pequenos. Então, só para contar alguns casos, é que as pessoas que não se dão conta de quão longe nós estamos de conseguir alguma coisa. Só para contar um caso que eu acho sempre interessante, na época que a gente estava ali no museu buscando patrocínios para os projetos e tal, a gente, num projeto, foi procurar uma grande farmacêutica. Não vou falar o nome aqui porque estão gravando, né? Então, uma grande farmacêutica, dessas que ganham bilhões e bilhões de... Fizemos uma reunião, fomos para São Paulo, fizemos outra, explicamos os projetos, mostramos quantos atingiriam, tal. Depois de 3 meses, eles vieram com a proposta. Ótimo, gostamos muito do projeto, a gente está querendo patrocinar. Oferecemos R$5.000. Tá? Então, é esse tipo de situação que a gente acaba vivendo. Temos aí, eu vou mostrar depois um pouco, todo um mercado pouquíssimo explorado ainda de livros, né, na área de divulgação da ciência e da matemática, muito pouco explorado, que eu acho que nossos vizinhos vão muito melhor nisso, por exemplo, vizinhos que eu digo, aqui na América Latina, só o México, a Argentina tem um mercado muito maior de livros de divulgação da ciência do que nós temos no Brasil. E não é que as pessoas não gostam. Você vê, tem best-sellers incríveis, né? Como aquele do Stephen Hawking, que eu particularmente acho bem ruim e vendeu milhões, né, de livros, ou na área de matemática, né, um clássico do Homem que Calculava, que é um dos best-sellers brasileiros sempre, e é sobre matemática, no fim das contas, ou seja, o mercado existe. O que não existe, acho ainda bons livros sobre o assunto ou uma preocupação com isso. Há algumas revistas sobre ciência. No primeiro momento era Ciência Hoje. Temos aí a Ciência e Cultura, que a gente produz aqui. Tem a Scientific American, a Pesquisa FAPESP. É um mercado que tem ali, existe. Na área de matemática existe alguma coisa também, bem incipiente, mas é interessante. Não sei se vocês já viram uma revista que chama Cálculo para Todos. Tem umas coisas bacanas ali. E
existe um grupo, um conjunto aqui, no qual a Unicamp também faz parte, né, de poucos museus de ciência, planetários, zoológicos, que, infelizmente, sempre têm menos recursos do que precisariam. Então, como eu posso dizer, quando a gente visita esses lugares aqui no Brasil, em geral, estão capengas, né? Tá, em geral, mal cuidados, né? Meio pobre, meio tudo caindo aos pedaços. Não é por má vontade das pessoas, é porque custa caro mesmo manter, custa caro ter uma boa qualidade, fazer coisas boas. Então, essa é um pouco a dificuldade que a gente vive. Existe a iniciativa da Semana de Ciência e Tecnologia, que tem se mantido, que tem ali diversos projetos, atividades ao longo do Brasil e que busca um pouco despertar as atividades. Tudo isso faz parte de um universo que é conhecido como ensino não formal, né, que é fora da escola. Uma estatística aí que eu encontrei diz que 92% da nossa vida a gente passa fora da escola, né, do sistema formal de educação. Então, é interessante ter as oportunidades, as possibilidades de estudar e de ter esses espaços de formação, de discussão, de contato com a ciência, com a matemática, com todas essas questões que aparecem e que em outros países é uma área que está bem organizada e bem desenvolvida. Vejam o caso dos Estados Unidos. Só nos Estados Unidos tem mais de 350 museus, que aqui seriam considerados já de médio ou grande porte. É um mercado razoável, é um mercado de aproximadamente $1 bilhão por ano, que envolve aí 177, 180 milhões de visitantes por ano nos Estados Unidos, 60 milhões de visitantes em projetos escolares, em estudos do meio e tudo mais. Então, é algo que é razoavelmente sólido, funciona, existe como alternativa e qualquer cidade pequena, média nos Estados Unidos, você encontra um belo de um museu de ciências. De que maneira que a gente consegue, então, é uma área bem complicada, que é essa conexão entre a ciência, o público, a sociedade. Eu achei interessante esse gráfico que encontrei num artigo, que você imaginaria que nós moramos aqui num mundo de temas, né? de assuntos, de tópicos específicos. Como eu comentei, cada um de nós aqui, né, quem está mais especializado e mais formado, vai chegando no topo de uma dessas montanhas e está muito especializado, sabe sobre aquele assunto e tal. O que é interessante é que a cultura científica está espalhada, seria como essa nuvem que permeia todas essas montanhas dos diferentes domínios, né, que a gente pode ter sobre os diferentes assuntos. E a comunicação científica, de uma maneira geral, eu achei interessante essa figura, porque no momento em que uma pessoa quer aprender, quer entender, quer participar um pouco mais, precisa pelo menos subir um pouquinho nessa montanha. Não precisa ir muito, pode dar um passo, pode dar 2, mas para isso precisa a comunicação da ciência, que inclui as habilidades, ou seja, você precisa a habilidade para escalar. Você precisa os meios para escalar. Quais são os meios aqui? Essas escadinhas que ele colocou aí né? Poderia ser outras coisas, mas aqui ele pôs uma escadinha. Você precisa atividades, ou seja, você precisa treinar, precisa tentar, precisa subir de fato. E precisa o diálogo, que é a coragem, né? Aí alguém precisa estar te falando, vai, não fica com medo, vai que não vai cair, etc. Então, é um pouco o que a comunicação da ciência busca fazer ao ir nessas diferentes montanhas. Então, isso aqui dá uma ideia do que a gente está querendo
de uma maneira geral, com as pessoas, com o público, com os participantes. Não todos precisam subir até o topo da montanha, mas que dessem uma subidinha para ver como é a paisagem ali, acho que seria bem interessante. Então, há toda uma área, e acho que aqui também é uma área muito pouco desenvolvida no Brasil, que precisa mais de desenvolvimento, é toda uma área da própria ciência que estuda como essa cultura científica, como é a dinâmica dessa própria cultura científica. Então ela busca entender e estudar o entendimento, as atitudes, o interesse do público com relação à ciência e tecnologia, aqui eu incluo também a matemática, estabelecer um diálogo com a sociedade através de atividades de popularização, de divulgação, de educação. E aí inclui tudo o que eu comentei anteriormente, jornalismo científico, centros de museus de ciência, aulas, escolas, debates públicos e tudo mais que você pode fazer. Então, em geral, isso é conhecido, essa área específica é conhecido como, em inglês, como Public Understanding of Science, que busca compreender um pouco mais os interesses, as atitudes e o entendimento do público com relação à ciência e tecnologia. E é uma área bem interessante de pesquisa. Eu vou mostrar alguns exemplos que eu acho que são bacanas. Nos Estados Unidos, é uma área já bem estabelecida, pelo menos desde os anos 70. A National Science Foundation faz uma pesquisa de opinião pública, um survey, nos Estados Unidos inteiro, desde 1979, pelo menos, seguindo o público. Todos os anos eles fazem uma pesquisa, que nem seria um Ibope ou um censo, né, sobre as questões de ciência. E aqui é a evolução. Mais ou menos se manteve constante, desde 79 até 2010. A pergunta é: você acha que os benefícios da ciência ultrapassam os possíveis malefícios, né, digamos assim? Ou seja, você acha que a ciência é boa ou é ruim para a humanidade, de uma maneira geral? E vocês veem que nos Estados Unidos, apesar de tudo, 70% aproximadamente das pessoas acham que a ciência é boa. É uma atividade que deve ser colocada. Teríamos problemas se todo mundo achasse que não, certo? Por quê? Porque, afinal de contas, nós somos universidades públicas, né? Precisamos do público apoiando as nossas atividades de maneira geral. A gente fez essa pesquisa aqui em São Paulo e a gente achou um dado curioso, né? Perguntamos a mesma coisa. Muitas pessoas acham que o desenvolvimento da ciência traz problemas para a humanidade. Você acha que isso é verdade? Tá? Aqui, conforme o grau de instrução. Superior completo, superior incompleto e o ensino médio completo. Notem que conforme a pessoa vai tendo mais instrução, vai pensando que assim ou seja, tem uma visão que é significativamente alterada sobre a ciência, tá? Então, é algo que é interessante ver como realmente o grau de instrução altera essa visão. Depois você vai compreendendo com as outras perguntas. A gente pode fazer algumas ideias sobre o que eu posso comentar depois, mas você... Deixa eu só mostrar aqui uma... Ou seja, de uma maneira geral, você percebe que as pessoas ainda respeitam a ciência e a tecnologia de uma maneira geral, mas não com a mesma intensidade em todos os lugares. Vejam o caso da Europa. Em 2005, 52% das pessoas pensavam que os benefícios da ciência ultrapassavam os problemas, os riscos. Mas esse número já foi 61% em 1992. Em pouco mais de 10 anos, caiu 10%. Isso é 20% menos do que nos Estados Unidos, onde tem uma visão bem otimista.
E é para onde a gente tem mais ou menos a mesma coisa. Então, nem todo lugar é a mesma coisa. Tem um lugar no mundo, alguém sabe me dizer qual lugar no mundo em que a ciência, os riscos ultrapassam os benefícios? Quem chuta? Hã? É fácil, hein? Depois que eu falar, vai ser fácil eu descobrir. Quem? Japão. No Japão. Claro que pela história ali da bomba atômica, e não só da bomba atômica, depois Fukushima, todas essas coisas, lá só tem, né? A ciência, eles realmente fazem um esforço considerável de propaganda mesmo para a ciência, porque ali a visão da ciência é muito ruim, né? Mas, mesmo que nos Estados Unidos as pessoas tenham uma boa visão de ciência, quando você vai um pouco mais fundo, a verdade verdadeira é que não sei se as pessoas sabem muito bem o que é ciência, né? Então essa que é a questão. Você vê a situação nos Estados Unidos. 60% dos americanos acreditam em percepção extrasensorial, né? 41% pensam que a astrologia é científica. 47% não respondem verdade para a seguinte frase: os humanos se desenvolveram a partir de outras espécies de animais. Tá? Então, você vê, tem uma coisa que é acreditar na ciência, outra coisa é saber o que é ciência ou saber algum elemento de ciência especificamente. Então, tem que tomar esse cuidado um pouquinho maior. Vejam aqui no Brasil, 88% investimento. Você pergunta isso. Você acha que é importante investir em ciência e tecnologia? A pergunta é, na sua opinião, investimento em ciência e tecnologia é muito importante, um pouco importante ou nada importante para o país? Então, 88% responde que sim, muito importante. Mas aí se pergunta, isso aqui no Brasil. Então me diga uma instituição de pesquisa. Qualquer uma, pode ser qualquer coisa. 77% não sabe nomear nenhuma instituição de pesquisa. Nenhuma. Nada. Nenhuma universidade, nenhuma... Nada. A única que apareceu aí, você vê, genericamente universidades, 6% nomearam a USP, 3,59% a Unicamp, alguns UITA. E aí? É isso que nós temos. O que está acontecendo? Nós estamos falhando feio na nossa missão de divulgar, de também fazer a nossa parte de colocar para a sociedade o que nós fazemos, que nós existimos, né? Sequer que existimos já é algo complicado. Não sabe, ó. Ensino fundamental tem 65%, que tem só ensino fundamental, 60 anos ou mais, 61%. Então, se você depois separa isso pelas faixas etárias, pelo grau de instrução, pelo grau de renda, tem faixas ali que são muito, muito problemáticas. Então, há uma falha evidente da nossa parte de comunicar, de divulgar, de mencionar um pouco sobre isso. E também, hoje em dia, a gente sabe que a ciência, e aqui um pouco a discussão que eu comecei a fazer ali com a tal da pílula do câncer, né, é avaliada em termos de custos contra riscos e benefícios. Mas existem dimensões que a gente às vezes esquece, não se dá conta. Uma delas, por exemplo, os valores, né, e cada vez mais a política, o exemplo que eu mencionei mostra bem isso, também são cada vez mais fortes e mais importantes nessa discussão. Eu não vou ter muito tempo, eu queria deixar um pouco tempo de debate, mas aí tem toda essa questão aí que eu acho particularmente interessante e preocupante, né, sobre a questão do criacionismo, ou que é hoje em dia chamado de design inteligente, né, que nos Estados Unidos é muito, muito forte. Só vou mostrar aqui. Bom, e tem outra série de exemplos, mas olha, vejam só. Em azul são os estados nos Estados Unidos onde já se ensina obrigatoriamente
criacionismo nas escolas. Tá? Ou que passaram algum tipo de lei anti-evolucionismo. Você veja aí como o lobby, né, como a capacidade de atuar é realmente bem preocupante. E aqui no Brasil nós temos esse movimento acontecendo. Está escondido, está um pouco, né, mas está acontecendo. Aqui uma pergunta, por exemplo. Ó, a maioria dos americanos são a favor de que se ensinem, entre aspas, aí, todas as teorias. Né? Olha aí. Só design inteligente, só evolução, só criacionismo, todos. Então eles têm essa, né, tática de que se ensine tudo. Aqui no Brasil, nós temos uma preocupação também, uma visão. Aqui eu não achei muitos dados, eu só encontrei uma referência que é interessante, né? Que foi de 2003. Em 2003, pelo menos, existiam 50 mil terapeutas alternativos no país, é um número que crescia 20% ao ano. Então aqui nós devemos ter um monte, certo? Não estou contando ainda, não. Não, e vejam só, aqui, eu em geral eu faço um parênteses aqui para os estudantes. Eu não estou dando ideias, tá? Mas vejam a diferença. Entrar em medicina na Unicamp, hoje são 170 candidatos por vaga. Você entra, faz 6 anos de curso, puxado. Depois você tem que fazer uma prova complicadíssima para entrar numa residência. Faz 3 ou 4 anos de residência. Faz não sei quantos anos de plantão à noite. Depois de, então, contando por baixo, 12, 13 anos, você começa a ter um pouco, né, de retorno daquele estudo, começa a ter, se você vai para a prática privada e tal, começa a ter algum paciente, depois de 15 anos, digamos assim, de formação. Indo para congressos, para escolas, para formação e tal. Se você vai num curso de um fim de semana na Sociedade Brasileira de Terapia Reiki, ou Reiki, você vira terapeuta. Um fim de semana. Certo? Dá 12 horas de curso. O curso te dá o diploma com direito até de fazer consultas por telefone. Certo? Então, um fim de semana. Daí você põe um consultório, né? Põe aquela cachoeirinha, aguinha, né, caindo, né? Uma luz, meia luz, né? Deixa um ambiente agradável e pronto. É isso, claro, que faz esse número crescer e uma completa e total falta de duas coisas, regulação e conhecimento, né? Que acaba atingindo toda essa população que acaba não tendo um tratamento adequado. Eu vou pular um pouquinho aqui. O problema todo que eu acho que a gente tem, a nossa falha, digamos assim, é que nós não damos conta que não é uma questão de ir e dizer, não, a ciência tem razão, a ciência tem a resposta para tudo. Né? Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que perceber e se dar conta que muitas vezes não é uma questão de inteligência ou de formação, é simplesmente de valores próprios que as pessoas têm. E que a gente, a força de um valor que recebe, seja da família, da igreja, da sua formação, é muito mais forte, a proteção desses valores é muito mais forte do que qualquer outro argumento que possa existir. Há um desentendimento muito forte, né, da palavra teoria, né, que tem um significado completamente diferente entre o uso do dia a dia e o científico. E também um problema nosso, né? Nós geralmente acreditamos que o analfabetismo científico é o grande problema. Se você ensinar, todos os males vão estar resolvidos. Não é assim. Não é assim que funciona. Não é um monólogo. Não é Então isso daí acho conhecido e que geralmente a gente, como cientista, acaba acreditando,
é o que é chamado modelo de déficit, né? As pessoas são imaginadas como uma cabeça vazia, a ciência viria, encheria o tanque, né? E pronto, todos os problemas da comunicação da ciência estariam resolvidos. Então, a comunicação seria vista como apenas uma tradução. O público é visto como homogêneo, passivo, vítima de um déficit cultural ou cognitivo, que não é, de fato, o que acontece. Então, hoje em dia, todos os mecanismos, todas as ações de comunicação são pensados de maneira um pouco diferentes, né? Ou seja, não a questão de educar da sua maneira. As pessoas, em geral, o problema não é a falta de conhecimento. Em geral, as pessoas entendem o que a ciência propõe. Muitas vezes, as pessoas não gostam de ouvir aquilo, não querem ouvir aquilo. Tá? Há um conflito geralmente estabelecido entre os valores estabelecidos previamente e sua visão dos benefícios sociais. Então veja aqui um caso interessante. Isso aqui é um recente, desse ano, eu acho, 2015. O que pensam, aqui olha a diferença. O que pensa o público, o que pensam os cientistas. Isso aqui foi feito a mesma pesquisa para esses dois grupos, né? É saudável ou não tem problema, seguro comer alimentos geneticamente modificados? 88% dos cientistas acham que sim. 37% dos adultos americanos acham que não. Olha o gap que tem ali. Olha a diferença em tudo. Vacina, evolução, qualquer coisa. Petróleo, busca de petróleo, engenharia, bioengenharia, todas as áreas do conhecimento. Tem um gap entre o que os cientistas pensam ou imaginam e aquilo que o público em geral pensa e imagina. Isso tem que ser levado em consideração no momento de estabelecer um diálogo, né? Então, hoje em dia, não se fala mais sobre entendimento público. Hoje se comenta mais e se fala sobre engajamento público. Não se fala mais, não se faz um monólogo, como eu estou fazendo aqui agora, certo? É um diálogo, né? Então, é um pouco essa a ideia, que é bastante mais complexa, da relação entre o público, a sociedade, a comunicação, a ciência. Tá? Aqui na América Latina, só para terminar um pouquinho, tem alguns exemplos interessantes. Aqui são algumas pesquisas de opinião que foram feitas. No Brasil, olha que tarde que a gente começou, né? 87 foi a primeira pesquisa de percepção pública feita na América Latina. Depois passou um certo tempo, em 94 teve na Colômbia, 97 no México. Passamos anos aí sem ter pesquisas de opinião pública. Agora começa a ter algumas. E nessas pesquisas é feita uma série de perguntas que trazem... Não é fácil de estudar, mas começam a dar uma ideia, né, o que acontece. Essa eu já mostrei para vocês, né? Aqui sobre as instituições. E se você pega, por exemplo, grandes cidades da América Latina, ou Iberoamérica, né, aqui em geral, cada uma tem uma característica completamente diferente. Então, a informação, o consumo de informação em Buenos Aires é completamente diferente do consumo de informação em São Paulo, né? Só para vocês terem uma ideia. Então, é bem interessante poder estudar isso. Vejam aqui, ó, conhecimento de instituições científicas. Em São Paulo, como eu mostrei, ó, bem poucas pessoas conhecem. Já em Buenos Aires, aproximadamente 50% da população conhece alguma instituição. E vejam como isso varia, né, dependendo do país, dependendo da cidade. Então, é uma área de estudos bem, bem interessante. Olha aqui, os colombianos acham mais interessante que os brasileiros sobre a ciência e assim por diante. Não vou entrar em detalhes. É possível também ver os valores e atitudes, né? Admiração dos cientistas, né?
14 profissões são colocadas, os cientistas estão aqui, ó. É um nível como posso dizer, de admiração razoável. Perde dos professores, dos médicos, dos jornalistas, dos esportistas e dos engenheiros. Mas olha quem está lá no final, adivinha? Político. Político perde até de curandeiro e de militar. Então, é um pouco isso que você consegue mapear também com esse tipo de pesquisa. Tá? Então, aqui, ó, é o mesmo resultado. Então, eu acho que esse tipo de pesquisa é particularmente interessante porque te permite ter uma visão um pouquinho mais aprofundada, é uma ideia, né, de como o público sente a nossa atividade. Então, é um pouco de feedback. Infelizmente, aqui no Brasil, não temos nenhum grupo realmente constituído que estude essas questões de maneira mais séria. Então, eu acho que é um assunto que seria bem interessante começar a estudar e pesquisar. Vejam, para finalizar, comecei com a questão americana. Olha, o discurso do Obama, isso aqui foi ano 2011. No mais importante discurso que ele oferece à nação americana, é o State of the Nation, e ele diz o seguinte, ó, eu estou desafiando os estados a melhorar as atividades, né, em matemática e em ciência, a aumentar os padrões, modernizando os laboratórios, melhorando o currículo e fazendo parcerias para melhorar o uso da ciência e tecnologia em nossas salas de aula. Tá? E aqui ele propôs, ó, nós queremos preparar 100 mil novos professores nos campos de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. De fato, para cada pessoa jovem que está escutando este discurso hoje e que está pensando em uma carreira, se você quer fazer uma diferença na vida da nossa nação, se você quer fazer uma diferença na vida de uma criança, torne-se um professor. O país precisa de você. Vem um discurso bem forte, político, né? E aqui nós temos um monte de desafios, né? Como é possível melhorar a qualidade da educação, da ciência, tecnologia, matemática, se os professores dos níveis básicos sequer sabem o conteúdo da sua disciplina? Se os estudantes não têm o conhecimento prévio, né, de leitura, de escrita, de matemática necessário para acompanhar essas aulas? Se os programas de educação em ciência e matemática são instáveis, não estão relacionados com nenhuma política específica, né, das secretarias de educação, se não tem fonte de financiamento assegurada e adequada, se não tem programas específicos para compreender um pouco melhor e avaliar um pouco melhor os resultados das poucas ações que são feitas. Bom, de uma maneira geral, quando a educação básica não é a prioridade número 1 do país. Então, de que maneira nós podemos mudar? É isso que eu falei que, desculpem, que era um pouquinho depressivo no final, certo? Porque eu não vejo muita caminho, né, para seguir isso. Então, o que cada um de nós, só para dar um toquinho um pouco mais, né, otimista, o que cada um de nós faz ou pode fazer? Eu acho que é começar, fazer um pouquinho, né? Cada um de nós tem diferentes motivações. É difícil reconhecer a ordem, né? Pode ser reconhecimento, desafio pessoal, dinheiro, insatisfação com o trabalho atual, carreira, né? Permissão dos chefes, a preferência, né, por pessoal e assim por diante. Então, cada um encontra a maneira adequada de fazer. Eu, desde o começo, me envolvi, eu gosto dessa área, me envolvi com diversas. Eu acho que aqui na Unicamp a gente tem uma série, né, de atividades. Eu não vou comentar todos. Aqui vocês provavelmente já ouviram falar, porque o Samuel atuou, o Marcelo Filho atuou no museu também. Temos aí a Nanoaventura, a Oficina Desafio, a Olimpíada, e temos outras tantas atividades que são feitas pelo Museu de Ciência.
No LabJOR existe uma especialização, um mestrado. Eu, hoje em dia, oriento mais mestrados na área de divulgação da ciência do que em física propriamente dita. Tenho mestrado, estrito sensu, em divulgação de ciência. E a editora da Unicamp. Então, só para mostrar algumas imagens, né? Essa aqui é a exposição que está, aliás, está ali, está bem interessante, vale a pena dar uma olhada, que está ativa e atuando no museu. E aqui, essa coleção da editora da Unicamp, que eu recomendo a todos. São livros bem de divulgação de ciência, sobre diversas áreas da ciência. Tá? Esse aqui é especificamente sobre matemática. Quem não leu, vale a pena, acho que é bem bacana, é uma disputa matemática bem interessante. E o penúltimo que foi lançado é um livro sobre matemática, essencialmente também, probabilidades mais do que nada, que é O Jogador Científico, um argentino, Ariel Arbicer, que escreveu sobre as probabilidades nos jogos de truco, de cartas, de pôquer. Né, ele escreveu aí todo um livro sobre jogos. Né? Então, esse é o penúltimo que a gente lançou. Eu acho que nem tem a foto aqui. Tá? Então, deixo aqui só como propaganda no final. Bom, aqui eu agradeço, agradeço, estou à disposição aí para algumas perguntas. Obrigado.